Olá, meu nome é Leonardo, eu sou integrante do Grupo 2 e hoje abordaremos o tema Polo Industrial da região do ABC e os impactos ambientais. Nosso grupo é composto pela Ana, pela Cristiane, pelo Daniel, pela Fernanda, pelo João, pelo Leonardo, pela Letícia, pelo Matheus e pelo Vinícius. Tudo bem? Aqui está o sumário da nossa apresentação, né? Ou seja, como a estrutura da nossa apresentação está montada. E hoje abordaremos a introdução sobre a região, um pouco dos poluentes que atingem, o desenvolvimento, vamos falar também sobre o mapeamento da cadeia produtiva direta e reversa, impactos ambientais da cadeia produtiva, vamos abordar o setor automobilístico, o setor metalúrgico e o setor químico. Também falaremos sobre uma proposta de solução, abordaremos um estudo de caso e, no final, uma conclusão. Beleza. Agora, falando um pouquinho mais sobre a região do ABC, dando um overview geral, a região do ABC, também conhecida como Grande ABC, ABC Paulista, ou até mesmo ABCD, é uma tradicional área industrial do estado de São Paulo, que integra aqui a região metropolitana de São Paulo. A sigla vem das três cidades que originalmente formaram a região, que são Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Diadema, às vezes, é incluída como sigla também, para a gente ter a composição do ABCD, beleza? O grande ABC, que é composta por Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá, tem uma concentração de aproximadamente 2,7 milhões de habitantes, né? Ela contém 828 quilômetros quadrados de extensão territorial, com uma densidade populacional de aproximadamente 3.263 pessoas por quilômetro quadrado, tá bom? Característica que varia de cidade para cidade. Essa é mais uma média. O ABC está localizado na sub-região Billings-Tamanduateí, da bacia do Alto Tietê. Grande parte de seu território é designado como área protegida de bacias hidrográficas. Ela também possui um clima subtropical úmido, com verões quentes e chuvosos, um inverno típico frio e seco. Tá bom? A região primária da cidade é oriunda do bioma Mata Atlântica e se concentra em parques e reservas. Beleza. A região é a maior área industrial do estado de São Paulo. Desde o início do século XX, tem fama nacional desde a década de 50. O ABC é historicamente conhecido como o primeiro centro industrial automobilístico brasileiro. A região abriga diversas montadoras como Mercedes-Benz, Ford, antiga Ford, Volkswagen e General Motors. No entanto, o setor de serviços também está crescendo significativamente. O processo de industrialização na região, principalmente petroquímico, gerou impactos ambientais atmosféricos, poluição no solo, poluição na água, poluição visual e sonora, né? Isso trazendo um impacto ali direto à população e na sua qualidade de vida. Agora falando um pouquinho mais sobre os tipos de poluição, né? A poluição atmosférica, né, que ocorre ali pela emissão de poluentes no ar, pelas práticas sociais, tais como a emissão realizada por chaminés de indústria, como ocorre bastante no polo petroquímico, e veículos em geral, que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera, principalmente por meio de combustíveis fósseis, né? Petróleo e gás mineral. Bom, os principais poluentes atmosféricos que são comumente lançados são óxidos de enxofre, óxidos de azoto, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, partículas finas ou inaláveis. Agora, falando um pouquinho sobre a poluição do solo, esse tipo de poluição interfere ali na qualidade da terra arável, na superfície da terra e na permanência dos organismos que a habitam. Em muitos casos, a contaminação do solo ocorre concomitantemente à contaminação da água, principalmente lixo e produtos tóxicos que se infiltram no subsolo
e acabam atingindo o lençol freático. É uma prática ali que ocorre principalmente em indústrias químicas, que não tem ali uma, um cuidado com seus resíduos e acabam tendo esse tipo de impacto ambiental, né? A poluição da água, né, ocorre devido ao acúmulo de resíduos e poluentes no curso da água e também é um fator que ocorre através da poluição do solo, né, como a gente acabou de abordar. Agora ali, a poluição da água que ocorre através dos rios, lagos, bacias hidrográficas gerais e também em regiões onde tem oceanos. Bom, é um problema ambiental mais grave porque afeta a disponibilidade de um dos recursos naturais mais importantes para nós e também por matar espécies fluviais e marinhas. Muitas vezes a poluição da água ocorre devido ao acúmulo de lixo em bacias hidrográficas e rios, como produtos químicos e derramamento de óleo no fundo do mar, tá bom? Em áreas urbanas, o excesso de poluentes em rios também causa grande desconforto devido à proliferação de doenças e o mau cheiro que causa nas regiões ao torno, por conta ali até daquele desencontro de esgoto doméstico, industrial, que acaba sendo jogados dentro dos rios e acaba poluindo ali as áreas ao torno, tá bom? Isso é semelhante ao que ocorre nas cidades, em áreas urbanas. Também a gente tem um exemplo claro ali em Santo André com o Rio Tamanduateí, né? Bom, agora falando um pouco sobre a poluição sonora, o excesso de, aqui já é mais em relação ao excesso de barulho, né, no espaço urbano ali, e em áreas industriais que vão desde que acarretam problemas da saúde, além da dificuldade de comunicação e bem-estar da população, né, excesso de ruídos elevados devido ao trânsito e fábricas. Agora, a poluição visual é, né, causada pelo excesso de publicidade, cartazes, outras formas de transformar o ambiente e a paisagem ali do âmbito social. Tá bom? Beleza. Agora, falando um pouquinho mais sobre impactos ambientais por setor, como na região existe um polo petroquímico, a presença de poluição atmosférica é um dos principais impactos ambientais negativos à saúde humana que ocorre na região, né? Até cujo grau de agora o grau de incidência e criticidade depende do nível de poluição a qual as pessoas estão sujeitas no dia a dia, assim como os poluentes envolvidos, o que pode ocasionar impactos diretos à saúde humana, impactos como a acidificação da atmosfera, chuvas ácidas, agrava o efeito estufa e redução da camada de ozônio, como outros problemas. Tá bom? É um problema grave ali na região, o que causa desconforto nos seus habitantes e na saúde da população local. A poluição no Grande ABC, né, subdividida por setor, demonstra como a poluição no ABC está é afetada por combustíveis fósseis, resíduos sólidos e efluentes líquidos. Aqui nesse gráfico, eu trouxe mais exatamente a quantidade de toneladas de CO2 por setor de energia estacionária. Agora, nesse caso, a gente já aborda ali o consumo de eletricidade, consumo de gás natural, consumo de combustíveis fósseis para geração de energia, consumo de gás liquefeito de petróleo. Tá? E a gente consegue ter uma visualização aqui para as regiões e São Bernardo do Campo, percentualmente ali ao lado de Santo André, são as duas cidades ali que mais contribuem para essa liberação, né? Ali por conta das indústrias, por conta da quantidade de veículos que estão presentes nas regiões. Muitas outras não contribuem, né, mas não tem essa taxa tão significativa de liberação de CO2 na atmosfera através da energia estacionária. Agora, ao realizarmos essa mesma análise, não mais por região, mas sim por subsetor, né? Ou seja, levarmos em consideração essa, essa emissão de CO2 na atmosfera pelo subsetor de comércio, indústria, poder público, residencial e rural, fica mais evidente como que a indústria tem um impacto bem grande ali na região, né?
ou seja, ali 65% do total das emissões de CO2 vem diretamente das indústrias e fica um pouquinho mais claro ali como que abordar, abordaremos mais à frente o setor metalúrgico, o setor petroquímico, é, é bom para identificarmos e também conhecermos como que o elo da cadeia influencia nesse impacto ambiental, não só na emissão final de CO2, como a gente está abordando aqui, mas também em toda a cadeia produtiva que se encontra presente aqui na região do Grande ABC. Agora, quando a gente fala sobre impactos ambientais, mas em relação a toneladas de CO2 emitidas pelo transporte rodoviário, né? Aqui, quando a gente fala de transporte rodoviário, os dados são compostos por frota de veículos, extensão da malha ferroviária, consumo de combustível fóssil, distância média percorrida e eficiência do combustível. Tá? Foi tudo levado em consideração. Se a gente tem esses dados aqui, e o percentual de contribuição de cada uma das cidades para a emissão total de CO2. E, novamente, a gente consegue ter aquela mesma sensibilidade que o primeiro gráfico demonstrou para a gente, que é Santo André e São Bernardo contribuem significativamente em relação às demais cidades para o total de CO2 emitido no Grande ABC, né? Grande ABCD. Então, é um bom ponto de vista analisar os gráficos assim, que eles dão uma percepção diferente para a gente. Quando abordamos o tema de toneladas de CO2 agora em relação a resíduos, né? Quando falamos de resíduos, estamos falando sobre o volume de resíduos sólidos gerados e enviados a aterros sanitários, também o volume de resíduos incinerados, o volume de efluentes líquidos tratados e também a distância média percorrida por a categoria de veículos, né? Veículos que, no caso, cuidam da retirada dos resíduos e seu tratamento, levado em incineração, enfim, como um todo. Aqui nós já conseguimos ter uma noção, quando abordamos o setor, que efluentes líquidos e resíduos sólidos urbanos contribuem quase em sua totalidade para o total de CO2 aqui no Grande ABC, né? Resíduos sólidos especiais não tanto, então não é algo tão importante aqui na região. Agora, efluentes líquidos, diretamente com a poluição das águas, como abordamos anteriormente, resíduos sólidos urbanos, se não tratados, contribuem ali diretamente tanto para a emissão de CO2 na atmosfera, quanto para a poluição dos sólidos e a poluição das águas aqui na região do ABC. Oi, pessoal, eu sou o João. Eu vou comentar um pouco sobre o desenvolvimento da região do ABCD ao longo da história, os fatores que fizeram com que a região tivesse esse destaque no cenário nacional que tem hoje e as consequências que isso causou na questão ambiental também. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar foi que ainda na época do Brasil colonial, a região já servia como um caminho de passagem para os tropeiros que comercializavam produtos, pela localização estratégica da região, né? Então, inevitavelmente, as cidades que ficam entre o litoral e o interior do estado, ou até a capital do estado, como é o caso das cidades do ABCD, elas acabam sendo caminho de passagem pelo fluxo de muitas mercadorias, pessoas. Então, ainda na época do Brasil colonial, o ABCD já teve uma importância no, no cenário estadual. Mas foi na época do café, em que São Paulo teve um destaque nacional muito grande, que essa região ficou ainda mais em evidência, porque com a construção das linhas férreas, principalmente a que levava de Jundiaí até o Porto de Santos, essa linha ela cortava a região do ABCD por diversas cidades. Então, de novo, pela localização estratégica e por ser um caminho de passagem, essa região ainda assim ficou em evidência no cenário econômico, ainda mais que São Paulo passou a ser um estado ainda mais importante no cenário nacional. Mas aí, com a construção dessa linha, essa estrada de ferro que liga de Jundiaí até Santos, ainda foi possível o ABCD ter um destaque na primeira fase da industrialização do Brasil, que era basicamente composta por indústrias de bens de consumo não duráveis. Então, as primeiras indústrias chegaram em São Caetano, principalmente, devido à localização dessa estrada de ferro. Era muito fácil você pegar mercadoria do litoral
ou até do interior e levar para o litoral. Mas foi na segunda fase da industrialização do Brasil, que foi conhecida pelas multinacionais automobilísticas, majoritariamente pelo modelo de produção fordista e também pela indústria química, que a região da BCD ganhou destaque nacional e é basicamente o destaque que a gente conhece até hoje. As grandes montadoras, como General Motors, Volkswagen, estão localizadas na BCD desde essa época, muito por conta da política da época, né? O governo JK, os incentivos fiscais naquela época atraíram muitas empresas multinacionais e pela localização estratégica, a questão logística barateava muito a produção, né? O ABCD é muito próximo da capital, então quando você tem uma demanda crescente na capital, ter uma fábrica localizada em uma região próxima, que também é próxima do Porto de Santos, e ainda com incentivos fiscais, é muito vantajoso. Então, nesse período, vieram algumas multinacionais que impulsionaram a área, causaram um crescimento econômico, que acarretou um crescimento, uma mais importância no cenário político e também consequências sociais, as quais eu vou comentar agora. Bom, o primeiro impacto que esses incentivos para as multinacionais geraram foi uma maior demanda na mão de obra. Então, o que aconteceu? Houve um fluxo migratório muito grande na região do ABCD. Eram pessoas, isso tudo na década de 70, 80, quando as multinacionais vieram 60, 50, então eu estou pegando um pouco depois dessa época. Mas foi acentuado o fluxo migratório para a região. Vinha gente do Nordeste, do Norte, buscando oportunidades na região do ABCD, São Bernardo, enfim, nessas grandes montadoras e também nas indústrias químicas. E a região ela não estava ainda preparada com políticas habitacionais para receber o tanto de gente que recebeu. Então foi um fluxo migratório acentuado e de forma abrupta. E isso causou algumas consequências. Eu vou comentar também que, na medida em que a classe trabalhadora da região teve mais importância, é possível notar o surgimento de movimentos trabalhadores da região do ABCD, principalmente movimento sindicalista, e foi nessa época, começo da década de 80, final da década de 70, que houve a fundação do Partido dos Trabalhadores e também da CUT. Mas então, o que causou, né, esse desenvolvimento abrupto e acentuado da região na questão ambiental e até social? A gente pode notar hoje, principalmente perto da faculdade, né, é um exemplo bem evidente disso, que o escoamento e a drenagem da água quando chove não é tão bom nessas vias. Então, isso não é só perto da faculdade no campus de Santo André, mas na região do ABCD como um todo. E, bom, isso gera algum debate sobre as causas, né? Principalmente os resíduos que são despejados em locais inadequados. A gente pode ter o caso do próprio Tamanduateí, que é um rio que tem bastante lixo, e aí o impacto que isso causa na drenagem é totalmente direto, mas principalmente também na represa Billings, que também cobre a região do ABCD. Então a gente tem esse fator presente em duas vias hídricas, e isso prejudica muito o escoamento e a drenagem. E além disso, no que as multinacionais vieram para a região e também com o aumento demográfico, houve uma poluição sonora e visual que continua até hoje, né? Não só, principalmente pelas principais vias, né, das cidades do ABCD. Você vê vindo dos estados, muito carro, você vê muito som, então isso até hoje é um fator importante na região e gera o debate, né, que é importante também, de até que ponto as indústrias têm responsabilidade sobre isso e podem tomar medidas para serem empresas sustentáveis nesse sentido também. Então, lógico que a região tem mais de 3 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, isso faz com que tenham mais carros, mais pessoas, esse movimento de ir para a capital e voltar e tudo mais. Mas até que ponto as indústrias podem ajudar nos problemas ambientais do ABCD? Nessa parte dos resíduos, escoamento, a poluição do ar também. Oi, gente, meu nome é Fernanda. Eu vou apresentar aqui
sobre a cadeia de produção direta. De forma bem geral, a cadeia de produção direta ela tem 5 passos aqui, e ela é usada para produção de algum produto final ali, né. Então o primeiro passo da cadeia aqui, a gente sempre vai ter a produção ou a extração ali da matéria-prima. E depois a gente vai ter a comercialização ou armazenamento dessa matéria-prima, que vai para um processo de industrialização. Aqui esse processo pode ter 1, 2 ou mais fases também. Depois de industrializado, vai para a distribuição. Aqui a gente pode ir para a distribuição de atacado, distribuição do varejo, até chegar no consumidor final. E aí, pensando aqui num cenário, né, de gestão ambiental, quando a gente vai olhar para o impacto ambiental de um produto final, é sempre muito importante a gente fazer essa volta aqui para toda a cadeia, né? Então, analisar aqui todos os passos dessa cadeia e ver também qual que é o impacto ambiental de cada uma dessas fases. Então, aqui, como foi extraída a matéria-prima, de que formato que ela foi extraída, se teve uma preocupação ou não com o meio ambiente, a comercialização e o armazenamento, toda a parte de transporte que envolve isso também, como que esse transporte foi feito, a industrialização, então, se é uma fábrica, alguma coisa assim, como que essa fábrica, como que esse processo se preocupou com a emissão de resíduos no meio ambiente, nas águas, se ela impactou de forma muito ruim ambientalmente ou não. E a distribuição também, né? Então aqui também voltando um pouco mais para a parte de transporte, como que esse produto chega ali numa fase já quase final de atacado ou de varejo, para aí sim a gente ter um produto que foi pensado ali nos impactos ambientais dele de uma forma como um todo. E aí, pensando nessa cadeia de produção direta aqui, e os impactos que a gente pode ter em uma dessas fases, a gente trouxe como exemplo aqui a cadeia de produção do petróleo. Então, aqui, usando essa mesma lógica, né, que a gente já viu aqui na cadeia de produção direta. A primeira fase que a gente vai ter é a extração do óleo. Então, essa extração do óleo, ela é feita, ela pode ser feita de várias formas, assim, né? Então, é sempre importante a gente ver se ela está sendo pensada de uma maneira que não vai impactar tanto o solo, que não vai impactar tanto as águas ali que estão dentro dessa área de extração. Também pensar na sociedade, na comunidade que vai ter em volta da área onde está sendo feita a extração. Enfim, tem várias coisas aqui que dá para a gente analisar os impactos ambientais. O próximo passo aqui seria o refino e a produção. Aqui a mesma forma, tipo, todo o refino aqui do óleo, ele vai gerar poluentes, ele vai, de alguma forma, a gente vai ter que mandar alguns poluentes para a atmosfera, para rios, mares, enfim. Então, é importante também olhar para como está sendo feita, como tá sendo feito esse refino. A distribuição dos derivados desse refino também. Então, em todas essas etapas aqui, sempre vai envolver o transporte também, como está sendo transportado esse óleo, como que está sendo transportado depois os derivados ali do refino do óleo. A gente pode ter esse transporte via dutos, via caminhão, via navios, e existem muitas formas de fazer isso, né? Óbvio que de alguma maneira a gente sempre vai impactar o meio ambiente dessa forma, mas existem muitas formas de controlar, de reduzir esses danos. E aí depois aqui já numa fase quase final, que seria onde esse óleo vai ser processado ali, se ele vai já para a distribuidora, se ele vai para a petroquímica e ter algum processo ali dentro, ou se ele vai para a indústria de transformação também. E aqui a mesma lógica, né? A gente pode ter um processo dentro de uma petroquímica. Ele sempre vai também emitir poluentes, a gente sempre vai ter resíduos ali tóxicos, então como que vai ser feito esse descarte desses resíduos? Até chegar na ponta final ali, por exemplo, num posto de gasolina para abastecer, né, ali a parte do combustível. Enfim, até chegar na ponta final, que é para o consumo mesmo. Então, é isso, né? Pra gente, a mesma lógica da cadeia direta ali. Para a gente ter um produto final
com impactos ambientais reduzidos, com impactos ambientais controlados e bem pensados, a gente precisa ter todas as etapas dessa cadeia bem pensadas também. Bom, agora falando um pouco mais sobre a cadeia de produção reversa, temos que, com um mundo mais produtivo e cada vez mais poluente, principalmente quando citamos as cadeias de produção de diversos produtos que utilizamos no cotidiano, vê-se então a necessidade e a urgência por parte das empresas de uma preocupação com a sustentabilidade. Com isso, tem-se então a cadeia produtiva reversa, ou mais comumente chamada de logística reversa, depende muito do autor que denomina, mas referem-se ao mesmo conceito. Sua caracterização se dá como um mecanismo econômico e social de desenvolvimento que visa tomar um conjunto de ações para a coleta e restituição dos resíduos gerados pela produção. De modo um pouco mais claro, o foco aqui é o reaproveitamento dos materiais, responsabilizando não apenas os produtores, como os consumidores finais a tomarem um papel na devolução, reciclagem e na destinação correta desses produtos, fechando assim o ciclo de produção, visto que só esse fechamento, quando os resíduos retornam para o começo da cadeia e ficam disponíveis para reutilização. Dando uma visão mais geral do ciclo de produção reverso, ou cadeia de suprimentos verde, tem-se uma publicação explicativa feita pela UNEP, demonstrado aqui no slide, em 2007, mostrando um ciclo completo e fechado de vida de um produto, sem envolver as empresas propriamente, visando apenas destacar como o produto deveria passar por todas as fases de uso e reuso, iniciando-se pela extração da matéria-prima, como pode-se ver, com a entrada dos recursos naturais com base da produção, passando pelo projeto e produção, empacotamento e distribuição, o uso e a manutenção, o descarte e aqui abre espaço para a bifurcação, como a gente pode ver, onde o produto ou é recuperado ou ele volta para o ciclo, pulando a parte da extração da matéria-prima e sendo encaminhado através da reciclagem para a nova fase de projeto e produção, ou devidamente enviado para a incineração e aterro, fechando assim o ciclo. De maneira ainda mais completa, a cadeia de suprimentos verde ainda pode nos mostrar que resíduos são eliminados em todas as etapas do processo, como demonstra a imagem apresentada no slide, e cabe às empresas minimizar ao máximo os mesmos, minimizar, no caso, os resíduos. Agora avançando o slide um pouquinho. Quando se volta os olhares para a região do ABC, propriamente dizendo, em seu polo industrial, se vê uma dedicação bem abaixo do esperado no que se refere à logística reversa. A prioridade na abordagem do tema ainda é baixa e, segundo alguns números divulgados pelas cidades, índices abaixo de 5% do lixo produzido é reciclado. Índices muito baixos, visto que a região conta com um polo industrial altamente reconhecido. Segundo a bióloga Marta Marcondes, que é uma citação interessante de falar aqui, com exceção dos lixos infectantes, todo o material produzido pelas cidades do ABC pode e deveria ser reciclado. Contudo, aqui cabe destacar que, dentro desses baixíssimos percentuais de reciclagem, as cooperativas, associações e ONGs que se preocupam com a coleta e tentam mobilizar a população da região para terem práticas mais sustentáveis. Como exemplo de coleta e transporte de resíduos industriais gerados no ABC, tem-se a empresa Novo Horizonte Ambiental, visto que os resíduos gerados pelas indústrias do ABC exigem um tratamento especial e adequado. A empresa Novo Horizonte ela faz todo esse gerenciamento dos resíduos e dos resíduos industriais e é uma das principais da região e se destaca por isso. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre os impactos ambientais da cadeia produtiva, focado no setor automobilístico. Bom, a indústria automobilística no Brasil, ela teve início principalmente por volta do ano de 1919, quando houve a inauguração da primeira fábrica da Ford no Brasil, que era localizada em São Paulo. No ano de 1930, a General Motors abriu uma fábrica na região do ABC, em São Caetano do Sul, e naquela época ainda existia uma demanda muito pequena com relação à produção e consumo de automóveis, e
e até mais ou menos meados dos anos 50, o Brasil importava os kits desmontados de fora, por conta de leis de proteção à indústria que eram vigentes naquela época. Esse setor da indústria automobilística, ele teve um crescimento mais acentuado a partir principalmente dos governos Vargas e Kubitschek, quando houve a substituição das importações e acabaram fazendo com que a região do ABC se tornasse um importante polo industrial, principalmente por conta da proximidade a grandes centros urbanos, no caso de São Paulo, e do fácil acesso, principalmente portuário e rodoviário. É uma região que é localizada perto de portos e era de acesso rápido também por via estrada. Essa cadeia de suprimentos, ela, ao longo do ciclo, ela pode acabar causando impactos ambientais sérios, principalmente com relação à, à emissão de poluentes envolvida ao longo da cadeia, e, e também do descarte de materiais que possuem difícil decomposição na natureza. Atualmente, existe uma pressão grande pela redução dos impactos ambientais causados ao longo desse ciclo produtivo. Isso acontece principalmente através da busca sempre por veículos menos poluentes a serem fabricados, por processos fabris menos impactantes e com maior eficiência energética, e com a menor geração de resíduos ao longo do processo. Isso, inclusive, tem sido um diferencial importante para investidores, ou seja, acaba gerando uma vantagem competitiva para as indústrias, para as empresas e indústrias que acabam focando mais nessa questão sustentável do processo, enfim, e também não só em busca de um benefício para a própria sociedade, né, como também um retorno financeiro que pode acabar acontecendo por conta desse foco sustentável. Aqui eu trouxe um exemplo da FIEPR, de uma cadeia de suprimentos desse setor automobilístico, onde ela inicia-se através dos insumos, né, metalúrgico, químico, borracha, madeira, etc. Dos insumos, parte para os 3 níveis de fornecedores. Aqui entra autopeças, carrocerias, os próprios sistemas eletrônicos envolvidos nos carros, até a partir das montadoras, que montam de fato o produto a ser vendido, e a logística, a parte logística de entrega e de venda de fato até chegar ao consumidor final, o automóvel montado e pronto para o consumo, para venda. Aqui eu destaquei alguns impactos ambientais por etapas ali daquela cadeia, exemplo que a gente mostrou agora. Então, na parte dos insumos iniciais, os impactos ambientais podem estar relacionados à extração das matérias-primas, ali como, por exemplo, a madeira, que pode vir a acarretar impactos ambientais relacionados à redução das áreas florestais, por exemplo, né? Então, a partir da madeira é o tipo de impacto de deteriorização da natureza que pode acontecer nessa parte do processo. Ali nos níveis de fornecedores, eu destaquei os materiais plásticos por serem materiais de difícil decomposição natural, então deve haver um foco maior nessa parte, buscar alternativas mais sustentáveis, materiais recicláveis que tenham decomposição mais fácil. Aqui a gente poderia até citar o exemplo da bateria, por exemplo, que são peças utilizadas nos automóveis de um descarte muito específico, para que não haja um grande impacto negativo para a natureza. E aí a parte das montadoras, principalmente com relação à emissão de gases poluentes ao longo do processo produtivo, ali da indústria, enfim. Isso tudo coloca em risco a manutenção das condições ambientais ideais, né, de uma produção
limpa, onde a sociedade em si não tem muitos impactos negativos. E aqui, por exemplo, eu coloquei o incentivo aos motores elétricos que tem sido feito já em países mais desenvolvidos, em países mais ricos, onde toda a cadeia ela tem um foco mais limpo e ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Então, seria uma alternativa a mais longo prazo aqui, que existissem alguns incentivos fiscais, tanto por parte do governo, para que esse setor automobilístico ele fosse cada vez mais limpo, mais sustentável e buscasse alternativas mais que prejudicassem menos o ambiente. Olá pessoal, eu sou Vinícius e vou falar a respeito dos impactos ambientais causados pelo setor metalúrgico. Mas antes de falar dos impactos, eu quero comentar sobre a chegada desse setor industrial aqui na nossa região. Em primeiro lugar, com a chegada das montadoras incentivadas pelos governos anteriores, como por exemplo do Juscelino Kubitschek, houve uma necessidade dessas montadoras de peças metálicas, né, ligas metálicas para a construção dos carros. Então, para atender essa demanda, o setor metalúrgico se assentou aqui na região do ABC Paulista. Em segundo lugar, essa foi uma região estratégica para o setor metalúrgico por conta da ferrovia Santos-Jundiaí, né, e da rodovia Anchieta, que favorece aí o acesso ao Porto de Santos. Quem tem o costume aí de usar o trem aqui, vir para o campus de Santo André de trem, pode observar que na extensão da ferrovia aí existem vários galpões industriais aí, muitos abandonados, que são dessa época, né? Da época aí da chegada das montadoras e que se instalaram para atender não só a necessidade das montadoras, mas também de outros setores industriais aqui da região do ABC Paulista. Bem, o setor metalúrgico, ele se concentra na produções de metais e suas ligas, né, e adequação desses metais ao uso. E para que isso seja feito, são utilizados processos químicos e mecânicos, né? Os mecânicos são os processos de usinagem e os processos químicos através do uso de substâncias, né, para garantir a conformidade aí das ligas metálicas de acordo com o que é solicitado, com a especificação técnica. Para tal, são utilizados fluidos de corte, protetivos anticorrosivos, desengraxantes, solventes, lubrificantes e antiespumantes. Todas essas substâncias, se elas não forem devidamente tratadas, né, elas podem contaminar o ar, o solo e a água, além de gerar, né, problemas de saúde na população do entorno. Bem, algumas empresas do setor metalúrgico aqui na nossa região, a Paranapanema, né, que faz peças de cobre e trabalha o cobre, a Metal Leve, que também faz peças usinadas, e a CBC, que faz projéteis, né, utilizando aí ligas metálicas. E aqui embaixo nós temos algumas imagens, né, de processos metalúrgicos, e essa imagem do meio inferior mostra o uso de substâncias, né, para proteger aí a ferramenta que está sendo utilizada e também, né, garantir a conformidade aí da peça que está sendo produzida, para que não haja o desgaste além do necessário para a usinagem da peça. Bem, o setor metalúrgico, ele é um setor que ele possui um alto potencial de poluição, né, e de utilização dos recursos naturais para a realização de suas atividades, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. E, em virtude disso, ele é um grande agente, né, de impacto ambiental. E, de acordo com a ISO 14001, o impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte dos aspectos ambientais da organização, ou seja, não somente
do processo produtivo em si, mas de todas as atividades da organização. E aqui eu vou comentar agora a respeito dos impactos ambientais gerados aí pelo setor metalúrgico. Em primeiro lugar, lá na exploração do minério, lá no início da cadeia produtiva, o desmatamento, né, a construção de barragens, a deposição de metais pesados lá para fazer o trabalho, né, do solo explorado, a poluição do ar, que é qualquer emissão que possa tornar o ar impróprio ou nocivo, né, à saúde, e a indústria metalúrgica ela emite bastante dióxido de enxofre, material particulado e outros gases. Isso aí pode gerar problemas respiratórios na população do entorno dessas indústrias, né, nos animais, aí na fauna, e também, né, a poluição da nossa atmosfera, favorecendo assim o efeito estufa. Existe também a probabilidade aí da poluição do solo quando não é feito o trabalho correto, né, com a deposição de metais pesados e de substâncias químicas que eu citei anteriormente. Então, em virtude disso, o solo pode se tornar contaminado, e também existem resquícios, né, refúgio de produção, que se ele não tiver o descarte correto, né, se esse material não for devidamente limpo, devidamente processado ou reciclado e for parar num aterro sanitário ou for simplesmente jogado aí em algum lugar, ele pode poluir o solo, porque esse material contém metais pesados, né, e substâncias químicas que podem poluir além do solo a água, né? Então, além de efluentes sem tratamento, se esse refúgio, esse material não for devidamente tratado, além de poluir o solo, pode poluir os lençóis freáticos aí da região e gerar contaminação e trazer, consequentemente, problemas de saúde para a população aí do entorno. E além disso, essa é uma indústria que utiliza maquinário pesado, então esse maquinário ele pode gerar muito barulho, que pode gerar desconforto nas pessoas e nos animais que vivem ali no entorno dessa indústria. E assim, o setor metalúrgico ele deve seguir uma série de legislação, né, ambiental, federal, estadual e municipal, a fim de diminuir ou até mesmo eliminar os impactos causados pelas suas atividades, né? E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Me chamo Isadora e hoje no trabalho de impactos ambientais da cadeia produtiva vou falar um pouco sobre o setor químico. Aqui são uma das principais indústrias presentes na região do ABCD. Com certeza alguns de vocês devem conhecer pelo menos uma. A gente tem a Akzo Nobel, a Lumasa, a Cota Química, a Valar, Imbra, Oxiteno e a Braskem. Aqui uma curiosidade é que a indústria química brasileira é a 6ª maior no mundo, tá? Com faturamento líquido em 2019 de cerca de 100 bilhões de dólares. Os investimentos na indústria na região do ABC começam a partir dos anos 50, sendo o setor pioneiro o setor automobilístico e atraindo logo em seguida os demais setores. O setor químico, hoje, ele representa com a vinda de investimentos industriais para a região, as características do ABC foram mudando, né? E hoje o setor químico é o terceiro setor industrial com
com maior relevância no PIB nacional, sendo que a região do ABC representa um valor econômico muito importante para o setor químico e petroquímico, com faturamento agregado de cerca de 8 bilhões de reais em 2020. Um outro ponto também que merece destaque da indústria química no Grande ABC é a sua produtividade. Mesmo com a crise econômica, o desempenho do trabalho na região cresceu mais que a média nacional. A eficiência da indústria química brasileira foi cerca de 7% entre o período de 2013 e 2018, contra cerca de 21% só na região do ABC, ou seja, 3 vezes mais do que a média nacional. A indústria química, de um modo geral, ela é responsável por transformar infinitas substâncias que estão presentes tanto na natureza quanto no nosso dia a dia em produtos que são úteis para toda a sociedade moderna. Ela utiliza de reações químicas para produzir substâncias a partir de outras mais simples. Esse setor possui uma infinidade de variedade de produtos e processos, sendo então a esfera mais diversificada do universo industrial. A sua presença está desde em produtos industrializados, está desde o uso industriais como em petroquímicas, produtos fármacos, fertilizantes, pesticidas, assim como no ambiente hospitalar. Além de fazer presença, é claro, no nosso dia a dia, com todos os produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, perfumaria, cosméticos, tintas, esmaltes, vernizes, produtos agrícolas, polímeros e, é claro, dentro dos nossos supermercados, com a infinidade de alimentos industrializados que possuímos hoje, ricos em fontes de fibras e vitaminas. Dentre os principais impactos ambientais negativos causados na região do ABC por conta do setor químico, a gente pode citar principalmente a diminuição dos mananciais, a extinção de espécies locais, inundações, pequenas erosões, a poluição do ar e dos terrenos, mudanças climáticas locais, a destruição da camada de ozônio, podendo causar então chuva ácida, resultando, é claro, no agravamento do efeito estufa e destruição de habitats locais. Bom, pessoal, eu sou a Letícia e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a proposta de solução. Então, uma das soluções que a gente encontrou para todo esse problema foi realizar a ecologia industrial. Então, a ecologia industrial, ela propõe um equilíbrio que atenda às necessidades humanas e à manutenção do meio ambiente. A ideia dela é trazer uma atenção maior para o meio ambiente natural, fazendo com que esses problemas não sejam mascarados, né, que existem estruturalmente, e que façam que o nosso sistema industrial e natural ele possa coexistir sem que a gente comprometa, de alguma forma, a viabilidade do outro, né? Então, que o sistema industrial ele não inviabilize o sistema natural das coisas. Então, a ideia principal dessa solução é que as empresas possam se ajudar, trocarem informações entre si, trocarem energia, subprodutos, né, e não fazer o descarte incorreto no meio ambiente, buscando evitar, assim, o dejeito de coisas, né, o acúmulo de dejeitos, para que não aconteça a degradação ambiental. Então, assim como em um espaço industrial, o que se espera é que uma empresa que gera um resíduo, esse resíduo possa ser utilizado por uma outra empresa. Então, vire recurso para outra empresa. O principal e o ideal é que isso e outras soluções elas sejam colocadas em funcionamento e que tenha um programa que vise combater a emissão desses poluentes, né? Não só olhar no fundo o que a gente vai fazer depois que a poluição já tiver sido emitida, né? Então, o ideal é que a gente olhe isso antes disso ser emitido, né? Antes disso acontecer. Então, que aconteçam cronogramas, que se saibam quem vão ser as pessoas envolvidas, as equipes, os times, né? Colocam isso em prática e busque com que os problemas sejam resolvidos diretamente na fonte poluidora, como eu comentei.
Então, já aconteceu em 2019 um seminário de práticas sustentáveis no Polo da Grande ABC, e alguns cases foram apresentados como soluções, né? Um trazido pela coordenadora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente foi de justamente ter a possibilidade de realizar o reaproveitamento, né, o aproveitamento energético de gases residuais. Então, o que aconteceria, né? Num caso ideal, é que os gases resultantes de um processo produtivo seriam dirigidos para uma caldeira capaz de produzir vapor com esses gases, e parte desse vapor seria mandado para uma turbina e convertido em energia elétrica para consumo próprio ou de outras empresas dentro da ecologia industrial. Então, a Renata, que é a pessoa que apresentou esse projeto, ela disse que seria gerada 60% de energia e essa energia seria consumida, né? Um outro projeto trazido pelo Alberto Amano, que é gerente de projetos da Braskem, é um projeto que possibilita a redução do consumo de energia por meio da substituição de turbinas com 25% de eficiência por motores elétricos com 95% de eficiência. Então, imagina, né? Quase 100% de eficiência trazido. E uma outra coisa que foi colocada, né, pelo assistente executivo de diretoria e controle do licenciamento ambiental da CETESB, Cristiano Kenji, é de que existem duas agências ambientais que fazem o acompanhamento, fiscalização e identificação das fontes poluidoras dentro do ABC, né, do polo industrial, e que no ano de 2021 ele trouxe que nos 4 primeiros meses já haviam acontecido 30 fiscalizações desses possíveis poluidores, né? Então, assim, os principais pontos são de que aconteçam mais fiscalizações e que se olhe para o processo produtivo como um todo para que seja minimizado antes do problema acontecer, né? E que aconteça a ecologia industrial, como eu falei, onde as empresas possam utilizar o resíduo, coisas que uma outra empresa não utiliza, como recurso para ela própria, né? Então a gente já estaria minimizando boa parte aí dos problemas. Um outro ponto colocado também é a respeito da circulação de carros com combustíveis que a gente sabe que são muito poluidores, né? Então a troca desses veículos, tanto até mesmo pelas empresas, né? Caminhões, fazer essa troca por equipamentos elétricos, né? Hoje em dia a gente já sabe que tem caminhões aí atuando com energia elétrica, né? Funcionando dessa forma. Então, essas são algumas propostas de soluções e a minha colega vai apresentar mais algumas. Desde 2002, Capoava e Santo André vem recebendo diversas denúncias sobre a poluição causada pelo setor petroquímico. Uma pesquisadora chamada Maria Ângela Zaccarelli, uma neuroendocrinologista, encontrou em seus 12 anos de trabalho 436 casos de tiroidite, uma doença endócrina que é causada principalmente por poluição ambiental, por conta de partículas que ficam soltas no ar. Depois das denúncias feitas, depois desses 12 anos, seguidos de mais 3 anos, o número dobrou. Então, inclusive, esses casos foram descobertos em pessoas que não são comum de ter esse tipo de doença. Então, denúncia atrás de denúncia, passaram quase 20 anos, e só então, em 2020, essa tese multou 2 empresas do polo petroquímico em R$870 mil. Os moradores da região de Capuava dizem que a iniciativa privada e os órgãos públicos fazem pouco caso e descaso, inclusive, com a população, não retornando, por exemplo, pesquisas sobre quais são esses tipos de partículas que estão no ar. Não são feitos estudos, a população não tem retorno,
Então, a nossa proposta de solução aqui é que haja mais rigor com a legislação para embasar as fiscalizações e que essas fiscalizações tenham mais tempestividade e sejam mais rígidas, né? Aconteçam com mais rapidez, que não demorem 20 anos para as empresas serem multadas, né? Porque senão acaba que elas não vão tomar iniciativas rápidas também, já que demora tanto tempo assim para vir multas para elas, né? Elas não veem ali a importância de tratar isso com maior urgência. Então, essa é a segunda proposta de solução, aqui no caso, embasando por esse fato que aconteceu ali na região do ABC, nesse bairro de Capuava. Sobre um estudo de caso, né, que foi postado no Congresso Nacional de Custos de 2011, que é sobre tributação como instrumento promotor da sustentabilidade, mito ou verdade, né? Um estudo nos municípios componentes da região do Grande ABC. Então, o objetivo desse estudo foi analisar se realmente os tributos que são aplicados, né, que estavam aplicados na época que foi feito em 2011 esse estudo, se eles realmente estavam sendo utilizados, né, como instrumento para promover a sustentabilidade e se isso estava sendo satisfatório. Como metodologia para esse estudo, foi utilizado uma pesquisa exploratória de 2 tipos. Então, inicialmente foi feita uma pesquisa qualitativa, que foi analisar mesmo as legislações de cada um desses 7 municípios, né, do Grande ABC, e para explorar mesmo quais que eram as tributações que existiam, as isenções, as taxas, as deduções, tudo o que existia dentro das legislações. E depois foi feito um questionário, né, que seria uma pesquisa quantitativa, foi aplicado aos secretários de Finanças e do Meio Ambiente das cidades, dos municípios do Grande ABC, com a finalidade de verificar se realmente tudo que estava na legislação estava sendo ainda aplicado, se tinha algo a mais, né, para realmente fazer esse match entre o que está na legislação e o que realmente acontece atualmente. Eles se basearam nesse estudo em tiveram alguns referenciais teóricos. Para a gente começar, o principal referencial teórico, né, por que a gente tem que aplicar essas tarifas, por que a gente tem que aplicar essas tributações, justamente, né, isso é uma intervenção do Estado na economia e isso é justificado a partir das falhas que existem no mercado e essas externalidades. O que são essas externalidades? É justamente os impactos ambientais que estão sendo causados, né, que são causados pelas empresas e não são internalizados por elas, ou seja, elas não consideram dentro dos seus custos marginais, né, esses custos de degradação ambiental. Por isso que é necessária a intervenção do Estado, a criação dessas taxas, para que assim eles possam colocar dentro dos seus custos, internalizar isso, para aí sim também repassar de alguma forma para a população que vai estar sendo o utilizador daqueles bens, né? Aqui eles usam até esse gráfico que indica exatamente essa relação de quando você tem um preço mais baixo, a sua quantidade de vendas, né, daquele item, ela acaba sendo maior. E a partir do momento que você coloca essas tributações, o seu preço do seu item, né, do seu produto fica maior, justamente porque o seu custo é maior, certo? E com isso você acaba diminuindo a quantidade daquele produto que é vendido, acaba diminuindo um pouco a demanda. Então, há essa intervenção do Estado justamente porque o preço estava sendo subestimado, né, causando aí um aumento de venda desses itens que causam ainda mais degradação ambiental. Então, você aplica essas taxas
para conseguir conter um pouco desses impactos ambientais. Uma outra parte do referencial teórico que é legal indicar, o que é uma tributação ambiental, né? A tributação ela tem justamente esse viés, né, do princípio do poluidor-pagador. Você polui, você paga por tudo aquilo que você está poluindo, né? Tem o intuito de educar mesmo as empresas, os contribuintes, né? De evite poluir para que você não tenha que pagar, né? Os impostos eles são derivados do próprio Estado, não existe nenhuma justificativa para que eles sejam aplicados. O próprio Estado tem aí o seu poder de aplicar esses impostos na população, né, de cobrar. Não existe, então, justamente por isso, já que não há uma justificativa da existência deles, algo que seja realmente 100% voltado para a sustentabilidade, tá? Mas existem aí 2 exemplos, que é o IPTU e o SSQN, que são impostos voltados mais, tem um pouco mais de finalidade ambiental, tá bom? E as taxas ambientais, que também são uma outra forma de tributação, né? Ela é um tipo de tributo que ele é pago quando você realiza algum tipo de atividade, tá? E ele pode sim ser utilizado neste caso para já voltado para uma proteção ambiental, ele já é mais com enfoque em sustentabilidade. Alguns resultados que se obteve nessa pesquisa. É interessante que eles citam, né, durante o estudo, a dificuldade de se comunicar com esses stakeholders, né, que no caso eram os secretários de Finanças e do Meio Ambiente. Eles chegaram a mandar e-mails e eles não respondiam, e acabou que a maior parte dos questionários, né, quantitativos foram respondidos via telefone. Eles ligaram mesmo para os órgãos e conseguiram contato com algumas pessoas que na maior parte das vezes nem queriam ou não queriam responder, né? Eram bem omissos, ou quando respondiam preferiam não ser identificados, né? Mostrando aí o quanto não é importante, né? O descaso com essa questão ambiental, né? E durante o telefonema surgiu até algumas outras perguntas, como por exemplo, a Secretaria Municipal de Finanças tem a intenção de alterar a sua legislação tributária para incluir incentivos fiscais ou isenções ambientais? Quer dizer, vocês têm o intuito ainda de melhorar, de aplicar ainda mais tributação para que ela seja utilizada realmente como um meio de diminuir essas degradações ambientais? A gente vê que a maior parte ali fica entre um pouco e mais ou menos, ou seja, menos da metade estava ali realmente, menos da metade dos municípios estavam ali realmente querendo, né, mudar bastante essas legislações. Aí uma outra pergunta, há incentivos fiscais ou isenções ambientais previstas atualmente na legislação tributária do seu município? Todos eles responderam que já há muitas. Então, como resultados, como eu acabei de citar, né, as secretarias elas se recusam a responder os questionários na maior parte das vezes, ou pedem para não ser identificados, mostrando justamente o descomprometimento do governo com um assunto tão sério. Outro resultado, IPTU e taxas são tributos passíveis que geram incentivos para a questão da sustentabilidade em termos de não cobrança, ou seja, quando você tem descontos nesses tributos, eles são um meio, né, de você realmente conseguir gerar sustentabilidade. São uma forma, né, de evitar essas degradações, né, de diminuir a poluição e tudo mais. O prefeito e a Câmara Municipal não manifestam, né, maior interesse na inclusão de leis e decretos estimuladores da sustentabilidade e preservação do meio ambiente, mais uma vez mostrando aí o descaso do governo. O Diadema é um município que possui mais ações ou incentivos ambientais favoráveis, então esse foi na época, o município que tinha
mais incentivos, né, para essa questão de sustentabilidade, seguido de Santo André. E Rio Grande da Serra é um município que não possui ação nenhuma, né? Não possui nenhuma ação a favor, né, desses incentivos ambientais. Então, eu acho que, para fechar, mostra bastante o quanto muitos municípios ainda não aplicam, né, esses incentivos fiscais, que podem sim, como mostrados até em outros municípios, tanto Diadema quanto Santo André, que podem melhorar essa questão ambiental, de sustentabilidade nos municípios. E isso é reflexo de uma gestão, né? Uma gestão que se recusa a responder uma pesquisa sobre esse assunto, se recusa quando responde a ser identificado, ou seja, não quer se comprometer com aquilo. Então, o descaso do governo com esse tema, considerando a importância dessa intervenção do Estado na economia, o quanto ela pode ser maléfica. Bom, e com isso chegamos na conclusão, onde iremos fazer uma recapitulação dos principais tópicos falados aqui nesse trabalho, os quais estão separados nesses 4 pontos de uma fórmula bem sintética, bem simples e bem resumida para a gente poder conversar sobre eles. Inicialmente, iremos falar do entendimento da região como um todo, ou seja, da forma como a gente conseguiu entender essa região do ABC, esse polo industrial da região do ABC, que é justamente a maior área industrial do estado da Grande São Paulo desde o século XX. E sendo um grande polo industrial, ele envolve vários setores como petroquímico e automobilístico e causa um grande impacto ambiental. Ele causa impactos na atmosfera, causa impactos no solo, na água, visual e sonoro. E por isso é um ponto muito importante de ser estudado. Esse polo industrial do ABC justamente seria um polo muito importante de se entender e pensar como melhorá-lo. Afinal, é um ponto de melhoria muito grande, que tem apresentado um grande problema nos últimos tempos, justamente por ser um polo industrial tão grande, tão emissor de poluentes, com tantos problemas também em sua produção, que gera tantos resíduos e que tem cada vez tido mais demanda, justamente aí pelos tempos mais modernos, que tem consumido cada vez mais produtos e vivido uma cultura consumista de fato, na qual requer cada vez mais recursos das empresas. Dito isso, é importante que a gente entenda e comece a conhecer um pouco mais essa região estudada no nosso trabalho. E para isso a gente entra nesse segundo tópico, que é um tópico muito importante, que é justamente para entender as cadeias produtivas locais e a logística reversa. Quando a gente fala de cadeias produtivas locais, esse local possui várias cadeias produtivas, sendo elas cadeias que podem ser de um polo, por exemplo, industrial, e acontecem de forma muito linear, né? Elas partem desde a extração de matérias, vão passar por toda a produção, né, armazenagem, uso e tudo mais, até o ponto em que chega nos consumidores finais. O que é importante a gente falar dessa cadeia produtiva local? É que justamente, quando você pensa no impacto ambiental, você tem que aplicar ela a diferentes situações, a diferentes pontos dessa cadeia produtiva. Não adianta você querer somente implementar uma solução, digamos assim, para quando você vai recolher as matérias-primas na primeira etapa. Não, você tem que ter uma produção que seja mais limpa, mais rentável, mais eficiente, que gere menos resíduos. E você tem que, inclusive, pensar na etapa de chegada aos consumidores finais. E quando a gente pensa nisso, né, a gente também consegue pensar no método de logística reversa. Afinal, a logística reversa justamente pensa em como você vai reutilizar os produtos que foram produzidos pela sua fábrica, como você vai reutilizar os recursos, e você tira essa responsabilidade do descarte incorreto, de não utilizar, não reciclar, não reutilizar o que foi usado, do consumidor. Muitas vezes o consumidor final ele é o único culpado por não reciclar, por não reutilizar um produto, por gerar resíduos e tudo mais. E quando você pensa numa lógica de uma logística reversa, justamente você pensa em como que a própria empresa que produziu um item vai conseguir dar um fim cabível e viável para esse item, e além disso, como que ela vai conseguir fazer com que o próprio consumidor, às vezes, realimente a indústria, ou devolva esse item, faça um descarte correto, e isso faz com que a responsabilidade desse cuidado com os produtos e com os resíduos gerados por eles sejam mais compartilhadas. As empresas têm responsabilidade sobre ela, e aí essa lógica de uma logística reversa justamente trabalha com esse conceito para fazer com que as empresas reaproveitem etapas importantes dentro do seu próprio ciclo de produção.
Então a gente consegue mapear essas cadeias produtivas, entendê-las de fato, etapa a etapa, como já fomos falando no trabalho, e entender a importância da logística reversa, justamente para quê? Como cada cadeia tem que ter impacto, né, uma na outra, afinal o impacto somado, né, das reduções de impacto ambiental que você causa vai dar um impacto maior. Quando a gente pensa numa logística reversa, o impacto aumenta muito mais. Então você consegue justamente diminuir o impacto ambiental de uma forma muito grande, aplicando cuidados ambientais a cada uma das etapas da cadeia produtiva e também se cuidando muito de uma logística reversa que seja funcional. E, infelizmente, quando a gente percebe isso no polo da industrial do ABC, você percebe que a taxa de reutilização de recursos é, infelizmente, muito, muito baixa, como já foi apresentado aqui durante o nosso trabalho. E, graças à atuação de ONGs e associações também, se mobilizam empresas e pessoas justamente para conseguir tentar mudar esse fluxo. Ou seja, para tentar fazer com que as empresas se preocupem mais com essa lógica de uma logística reversa, com essa preocupação de conseguir utilizar melhor os seus recursos e entender um pouco mais do que as pessoas estão precisando e como que eles podem reutilizar o que foi criado. E com isso a gente então tem que entender um pouco do que cada setor industrial desse polo do ABC causa, né? Então a gente pode começar falando do setor automobilístico, que seria justamente um grande causador, né, de impactos ambientais, também muito regrado a esse uso cada vez mais intenso de automóveis. Cada vez mais pessoas aparecem e a gente tem um investimento rodoviário muito alto. Logo, muitas pessoas querem automóveis e cada vez tem uma crescente nesse número de comprar automóveis. Às vezes desacelera um pouco, mas muitas vezes as pessoas querem muitos automóveis. Isso gera uma grande falha, né? Porque as indústrias têm que produzir mais e mais. E, bom, isso causa uma degradação do ar como um todo na produção, inclusive no objeto final, né? Que é um carro e justamente ele é um emissor de poluentes. Então, a gente tem essa preocupação, a gente vê esse problema que é causado no ar. E também prejudica o meio ambiente por conta de uma longa cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva de um setor industrial de automóveis, ela é muito longa. Então, ela gera vários danos aí para a natureza ao longo de sua cadeia produtiva. Contudo, quanto ao setor automobilístico, o que a gente pode falar? É justamente o setor que está tentando investir, por pressão popular mesmo, em métodos de gerar carros que sejam menos impactantes, que sejam menos poluentes, né, na verdade, métodos de produção que sejam realmente menos impactantes, que não causem tantos danos à natureza, mesmo numa cadeia tão extensa, e que também sejam energeticamente mais eficientes. Então, já se tem essa preocupação. Quando se pensa, no entanto, no setor metalúrgico, é muito alto o potencial de poluição que ele pode causar, tanto no ar, quanto no solo, quanto na água, quanto em poluição sonora, né, que é muito, muito barulhenta esse tipo de setor metalúrgico, então é uma poluição sonora muito grande, e todas as escalas dessas produções de água, de ar, de solo, são escalas muito altas, então é extremamente poluente esse setor. E por fim a gente ainda pode falar do setor químico, que é um setor que até nessa fase de produção nem sempre está dando tantos danos diretos, com emissão de fumaça e tal, mas o setor químico, ele também pode gerar poluentes muito grandes assim, com emissão de fumaças tóxicas e outros problemas, mas ele também tem uma grande dificuldade que o torna até um pouco diferente, é que muitas vezes os produtos feitos no setor químico, eles não têm um descarte correto, ou seja, basicamente geram um impacto muito grande também na nossa cadeia de produção. E aí a gente entra no último ponto, né, que é justamente os problemas locais e as possíveis soluções. E quando a gente pensa nesses problemas locais e nas possíveis soluções, a gente começa a perceber o problema dentro desse polo industrial. Um dos casos que se pode ser contado é justamente que quando se mapeia, né, as pessoas ali que estão perto das zonas de indústrias, se percebe que várias pessoas têm problemas de saúde. O hipotireoidismo é um caso que já foi citado inclusive no nosso trabalho, e percebe que as pessoas cada vez têm maior volume, né? Tem maior volume de pessoas que têm esses problemas ali nessas regiões próximas às indústrias. E com isso, para poder melhorar a situação, é necessário que tenha um programa para todas as empresas que, em conjunto, elas tentem melhorar. Então, elas tentem aprimorar alguns programas para que justamente o polo industrial como um todo melhore. Não adianta somente uma empresa tentar fazer alguma coisa, porque, por mais que, de fato, uma empresa fazendo a sua parte já é alguma coisa, o impacto para causar e para, de fato, mudar a situação, mudar a região e melhorar o impacto ambiental, né, diminuir o impacto ambiental causado na região como um todo, é necessário o esforço de várias empresas, de quase todas as empresas. Então elas têm que atuar em conjunto. E existem alguns cases de solução, tá, que já foram citados ao longo do nosso trabalho. Um deles, por exemplo, seria algumas fumaças, né, que são emitidas por empresas, utilizar essa fumaça para gerar energia. Então colocaria em turbinas e elas gerariam energia para dentro da própria empresa. Então é uma lógica bem interessante que a gente vê a empresa utilizando seus próprios recursos para gerar novos recursos.
Outro ponto que é bem mais simples e que muitas empresas poderiam tentar atuar é no melhoramento de seus produtos. Então, algumas tecnologias, algum maquinário que está muito ultrapassado ser atualizado, porque isso faria com que ele tivesse talvez uma eficiência maior, uma eficácia melhor e ecologicamente ser mais correto. Muitas vezes, alguns maquinários mais antigos geram muito poluentes, muitos problemas, e por não ter uma eficiência e uma eficácia tão alta, eles têm que funcionar por muito mais tempo, aumentando o dano ambiental. E por fim, eles podem modernizar alguns métodos, né? Pensar em algumas tecnologias que façam com que não sejam tantos poluentes emitidos para a atmosfera, que não sejam tantos poluentes que se desprendam de uma vez só, às vezes pode ser feito de maneira mais gradativa, para que eles possam ir sendo dissolvidos com o tempo. Então, existem uma série de métodos, fora esses que foram citados brevemente por mim aqui nessa conclusão, existem vários outros métodos que as empresas podem se incorporar e tentar mudar essa situação. Com isso a gente acaba a conclusão do nosso trabalho, a gente agradece bastante você que assistiu, espero que de fato tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a mensagem que a gente quis passar aqui. Esperamos bastante que cada vez mais as coisas melhorem, tanto, é claro, para as indústrias de uma forma sustentável, mas também para o meio ambiente, para que o mundo continue sendo um lugar interessante, bom e com uma saúde ambiental que contempla todos nós. Tudo bem? Muito obrigado e boa noite.